Olá para todos os passageiros e passageiras, aqui quem fala é PM, comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado ao universo Alien. Chegamos aí ao nosso último episódio da segunda temporada e vamos fazer uma retrospectiva trazendo tudo de bom que aconteceu para as nossas duas franquias preferidas, Alien e Predador. Então, posicione-se no seu assento, aperte seu cinto, pegue seu lança-chamas, porque a decolagem já vai começar. Chegamos então ao fim de 2025 e como aconteceram muitas coisas legais para essas duas franquias, resolvemos então fazer esse episódio especial de retrospectiva e vamos falar aqui tudo o que aconteceu de interessante para essas duas franquias. Novidades, notícias, lançamentos de produtos, mídias físicas, livros, colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Para me ajudar hoje nessa missão, está aqui o meu amigo Sete. Tudo bem, Sete? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Sete. Legal, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Então, vamos já iniciar esse episódio porque temos muita coisa para falar. Começamos com Alien Romulus, o filme que fez muito sucesso em 2024 e que está colhendo frutos até hoje. Em 2025 aconteceram algumas coisas bacanas para o filme de Fede Álvares. Primeira coisa, em janeiro já soubemos que ele foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, que infelizmente acabamos não ganhando. Já no Golden Globes foi indicado como conquista cinematográfica e de bilheteria, que é uma categoria que também é muito importante. Já na premiação do Astra Awards, o Alien Romulus foi indicado a melhor filme de terror ou suspense, mas também infelizmente ficou apenas na indicação e não saiu vencedor. Já no prêmio Saturn Awards, que é um prêmio bem popular nos Estados Unidos porque ele é focado em filmes de ficção científica, de terror e de fantasia. Aí sim tivemos diversas indicações ao filme de Fede Álvares. O próprio Fede Álvares foi indicado como melhor direção de filme. A Cailee Spaeny foi indicada como melhor atriz coadjuvante em filme. Alien Romulus ainda foi indicado em melhor maquiagem, melhor design de produção, efeitos visuais, melhor maquiagem. Faltou dizer o mais importante. Alien Romulus foi o grande vencedor na categoria melhor filme de terror. Valeu, Sete, brigadão. E também teve a indicação do David Johnson como melhor ator coadjuvante em filme. O David Johnson não ganhou essa, mas ele recebeu o prêmio do BAFTA, que é essa premiação muito importante que ocorre na Inglaterra. Ele ganhou o prêmio de estrela em ascensão e, na minha opinião, foi muito merecido, especificamente em Alien Romulus, ele foi excelente. Ainda falando de Alien Romulus, em janeiro foi anunciada finalmente que haveria uma continuação, mas sem muitas informações ainda. E em fevereiro, Fede Álvares falou que as filmagens já poderiam começar este ano, em 2025. E essa notícia foi mais uma vez divulgada em junho, foi reforçada no mês de junho. Porém, em setembro, nós ficamos sabendo que o Fede Álvares não será o diretor como a gente achava, mas que ele estaria sim participando do roteiro com Rodo Sarraguez. E ele estaria também dentro da produção executiva da continuação de Alien Romulus, que a gente não tem título ainda, não tem também a previsão de início de filmagem. Estamos aguardando novas notícias aí no início de 2026.
Em junho, estreou Predador Assassino de Assassinos, uma super animação do universo Predador. São 3 histórias que são aparentemente diferentes, em tempos diferentes, e que a gente tinha uma impressão que poderia ser uma coisa solta, mas que no final elas acabam se alinhando, que teve a direção do Dan Trachtenberg com Joshua Watson, e também teve o roteiro do Dan Trachtenberg com Miko Robert Hutari. Foi um lançamento exclusivo do streaming, né, do Disney Plus. Essas 3 histórias que tem uma guerreira viking em busca por vingança. A outra história é outra história de vingança entre 2 irmãos, um samurai e um ninja. Uma história muito bacana também. E uma terceira história sobre um piloto da Segunda Guerra Mundial que vai investigar uma ameaça aí aos aliados. São histórias bem consistentes e eu acho que ficou faltando a gente falar um episódio sobre essa produção. E aí já vou encaixar esse na terceira temporada agora em 2026. E assim, as notas foram muito boas, as notas do... Eu vou até pedir agora pro Sete, me ajuda aqui com umas notas. Como é que foi a recepção aí das notas no IMDb, no Rotten Tomatoes? Fala aí um pouquinho dos números do Predador Assassino de Assassinos. Predador Assassino de Assassinos obteve a nota 7,4 no IMDb. No Rotten Tomatoes, obteve 95% de aprovação pela crítica e 88% pelo público. O filme de animação foi o número 1 no Hulu, e o número 2 no Disney Plus na sua estreia. Uma curiosidade bacana dessa animação é o Michael Biehn, que fez o papel do Cabo Hicks em Aliens, o Resgate, que faz a voz do Vandy, um dos protagonistas das histórias que são mostradas aí no Predador Assassino de Assassinos. A série está disponível agora no Disney Plus e agora no Hulu Brasil, né? Então fica a dica aí para vocês assistirem, porque realmente vale muito a pena. É uma das grandes conquistas aí da franquia Predador em 2025. Eu diria até dos últimos anos, viu? Oi, aqui é a Aline do canal Aula Secreta. 2025 foi um ano maravilhoso pra gente, mas se for pra escolher uma coisa favorita, vai ser a animação Assassino de Assassinos, porque provou que o estúdio tá disposto a fazer produções diferentes. Quer dizer, quem que imaginava uma animação oficial do Predador, né? E isso tem um potencial enorme de permitir a gente ver histórias únicas que nunca poderiam ser feitas em live action. É definitivamente a que mais me deixa animada com o futuro das franquias. Em agosto, tivemos o ponto alto da franquia Alien, que foi finalmente a estreia da série Alien Earth, depois de muitos anos, 4, 5 anos, se especulando quando iria finalmente começar. Tivemos aí esses 8 episódios da nova série do universo Alien, dirigida pelo showrunner Noah Hawley, que a gente já falou muito por aqui, e produzida pelo próprio Ridley Scott. Tivemos muitas novidades, muitos anúncios e painéis na San Diego Comic Con em julho para falar da estreia. Tivemos inclusive aqui um super evento em São Paulo no dia 7 de agosto, que foi uma experiência imersiva para convidados e fãs. E foi um evento que eu tive o privilégio de ser convidado. E é claro que eu não podia deixar de ir, então fui para São Paulo para participar dessa pré-estreia, dessa festa, né? Porque realmente uma festa. Tinha drinks temáticos, tinha decoração, tinha jogos, tinha escape room, você ganhava brindes, né? Então tinham diversos locais para tirar foto, para interagir com outras pessoas, e realmente foi uma festa muito bem feita, imersiva e que valeu muito a pena participar. E no final os convidados ainda tiveram o direito de assistir o primeiro episódio da série, aí com dias de antecedência da estreia mundial, que aconteceu no dia 12 de agosto. Nós já falamos muito da série aqui, inclusive eu e o Vebs. Vebs, um abraço para você. Nós dissecamos todos os episódios da série um por um, à medida que eles iam saindo semanalmente. Então, se você não ouviu o nosso bate-papo, nossas críticas, você pode ouvir aqui no nosso podcast. É só acessar aí os episódios anteriores. Então, a gente teve, a princípio, um bom início de série, né? Inclusive, eu e Vebs, a gente prometeu que a gente ia falar depois
sobre a série em geral, né? Fazer um episódio recapitulando aí os momentos da série para realmente dar uma nota final para ela. E esse episódio vai vir aí em 2026 também, já pode colocar aí na lista que ele virá. 7. Me ajude novamente aí, me relembre aí as notas atualmente em cada episódio da série Alien Earth. Vamos lá. Episódio 1, Terra do Nunca, nota 7,5. Episódio 2, Mr. October, nota 7,7. Episódio 3, Metamorfose, 7,3. Episódio 4, Observação, 7,2. Episódio 5, No Espaço Ninguém, 8,5. Episódio 6, Voe, nota 7. Episódio 7, Imersão, 6,9. E o episódio 8, Os Monstros de Verdade, nota 6,2. Já no Rotten Tomatoes foram 94% de aprovação pela crítica e 65% pelo público. Muito legal, Seth. Obrigado. É muita coisa, muita informação. E eu acho que no geral ficou uma nota mais ou menos de 7,3 de média para a série Alien Earth. E você, o que é que você achou da série? Se quiser, pode comentar aqui nesse episódio, porque vale a pena a gente bater esse papo e comentar. Eu acho que vale a pena também a gente falar sobre os números de estreia, porque assim, nos primeiros 6 dias já tinham 9,2 milhões de visualizações no Disney Plus ou no Hulu, né, dos Estados Unidos. E é um número bastante expressivo para uma série. Recentemente, em dezembro, a Disney anunciou que Alien Earth ultrapassou 100 milhões de horas de visualização em 2025. E isso a tornou a maior estreia de streaming do canal FX. A gente vai destacar aqui algumas indicações importantes que a série já teve para prêmios que acontecerão em 2026. A gente tem o Spirit Award, que indicou a atriz Sydney Chandler como melhor desempenho de protagonista em uma série, e o Babu Cezay, nosso querido Morrow, como melhor desempenho de coadjuvante em uma nova série. O resultado será agora em 2026. Já deixamos aqui a nossa torcida para os atores de Alien Earth. Para o Astra Awards, nas suas categorias técnicas, o Alien Earth foi indicado como melhor efeitos visuais, mas acabou perdendo para Stranger Things, se eu não me engano. E foi vencedora na categoria de melhor som. Então, muito legal e parabéns aí à equipe de som de Alien Earth. Já para o Critics' Choice Awards, foi indicado ao Prêmio Escolha da Crítica para a série dramática. O resultado dessa premiação vai acontecer agora no iniciozinho de janeiro e desejamos boa sorte para a equipe de Alien Earth. Vamos agora trazer algumas notícias sobre a série, porque nós tivemos muitos elogios importantes de figuras do universo Alien para a série. Tivemos a Sigourney Weaver falando diversas vezes como ela gostou da série, como ela gostou dessa questão da reflexão sobre o que é ser humano. Tivemos também Ridley Scott trazendo vários elogios. Claro que ele é um produtor da série, mas ele também fez diversos elogios públicos à série. E também o próprio Jim Cameron, aí de Aliens, o Resgate, de atualmente em Avatar, também trazendo elogios à série de Noah Hawley. A notícia mais esperada era sobre a renovação, que não chegava nunca, e finalmente em novembro tivemos a confirmação de que a série foi renovada para mais uma temporada. Então estamos aguardando aí o início das gravações de Alien Earth, mas com essas grandes produções deve demorar um pouco para chegar, e nós vamos falar tudo para vocês quando chegarem essas informações. Você pode ver os 8 episódios disponíveis no Disney Plus, Hulu Brasil. É só ir lá e assistir, e depois fala aqui o que você achou da série, porque a gente quer saber. Olá, ouvintes do Oitavo Passageiro. Aqui é Web Júnior, que você acompanhou nas edições que analisaram Alien Earth.
E aqui a gente está fazendo esse panorama aí dos melhores do ano. Bom, dentro desse universo que a gente conhece, de Alien e de Predador, eu vou destacar a própria série Alien Earth, porque talvez seja a primeira vez que a gente viu o universo expandindo de uma forma mais ampla, né? Quando uma obra depende só de filmes, não dá tempo de colocar alguns detalhes além daquela trama principal. E Alien Earth, aos cuidados, para mim, de um dos maiores showrunners, né? Que é o showrunner de Fargo, não teria como deixar de ter o seu brilho. Obviamente a série carrega alguns problemas de exigências de produções executivas, de ter o Ridley Scott ali em sua persistente procura por Blade Runner dentro do universo de Alien, mas a gente passa um pano porque gosta das duas obras. Então Alien Earth se torna talvez a minha obra favorita de sci-fi do ano. É estranho porque tivemos um ano bem espetacular para cinema de gênero, né? Ou seja, cinema fantástico, horror, fantasia, sci-fi. Eu coloco, inclusive, dentro do meu top 10 de filmes ali, Sinners, do Ryan Coogler, como o meu filme favorito do ano. Temos também Weapons, né? A Hora do Mal, tivemos Traga-la de Volta, todos filmes de gênero muito importantes e que ocuparam as listas dos principais críticos de cinema no Brasil e no mundo. Então é interessante ver que essas obras ocuparam espaços interessantes em uma época tão distópica que a gente vive, né? Não posso deixar de avaliar também a contribuição do Dan Trachtenberg, né, que chegou com o Predador, a animação, né, o Predador Killer of the Killers. E temos também o Badlands, né, que, embora muita gente gostou muito mais de Badlands, eu coloco que do universo Predador a animação atinge um nível assim acima do comum para mim, abrilhantando o ano um pouco ainda mais. É isso aí a minha contribuição. Espero que todos continuem assistindo filmes de gênero, porque quando a gente tem a distopia como uma forma de expressão das inquietudes de um tempo na cultura, seja ela cinematográfica, seja ela musical, é onde a gente pode observar melhor e lembrar dessa época através das suas obras. Ok? Um bom ano novo a todos, repleto de realizações. Chegamos em novembro com mais uma grande estreia da franquia Predador, o filme Predador Terras Selvagens, que nós já falamos aqui no nosso último episódio, destrinchamos o filme inteirinho, eu e a Aline do Ala Secreta. Então se você não ouviu ainda, vai lá ouvir para você dizer pra gente o que achou desse filme. Como você já sabe, a direção é do Dan Trachtenberg e o roteiro é dele, com Patrick Anson e o Jim Thomas. Esse filme traz uma apresentação do Predador como a gente nunca viu antes, o Predador em foco, o Predador como protagonista em um filme de ação, não é um filme de suspense, de terror propriamente, de espreita, né? É um filme de ação com o Predador no comando e também muitas referências a Alien, né? Através da tia, da Weyla-Yutani, que é praticamente um personagem, como a gente falou lá no episódio. Seth, me ajude aí com as notas de Predador Terras Selvagens. As principais notas foram 7,3 no IMDb e 86% pela crítica mais 95% pelo público no Rotten Tomatoes. Isso aí, Seth, valeu. Então, alguns números bem interessantes desse filme, que o fim de semana de estreia ele lucrou nada mais nada menos do que 40 milhões de dólares, que é um recorde da franquia inteira. A bilheteria doméstica dos Estados Unidos, num total, foi de mais ou menos 90,8 milhões. A bilheteria mundial bateu aproximadamente 184 milhões de dólares, esses números de dezembro de 2025, e superou seu orçamento, que custou 105 milhões. Predador Terras Selvagens também teve a maior bilheteria da franquia inteira, né? Esse número
alcançado aí no início de dezembro, quando ultrapassou o filme Alien vs Predador de 2004. Fica mais uma vez a nossa dica aí, nossa recomendação para esse filme, que é muito divertido, apesar de ser muito diferente dos outros filmes, e está lá disponível agora também no Disney Plus ou Hulu. Essa para quem gosta de curta-metragens, filmes feitos por fãs. Tivemos 3 maiores lançamentos também este ano e vamos citar aqui para vocês. Temos o Alien, Vault of Heaven. Ela foi lançada em 2 partes, né, com alguns meses de diferença, mas agora foi liberada a versão final, que é uma animação muito bacana, bem interessante, com os gráficos assim, meio de computador, 3D, mas eu acho que vale a pena assistir porque é um trabalho muito bem feito e foi feito pela produtora Shin Republic. Temos também o Alien Lost Transmission, feita pela Mediaverse Studios com a Shade 7, que é uma história mais intimista, né, digamos assim, de Alien. E claro, como se tratando de ser um filme feito por fãs, você sabe que tem uma produção menor, efeitos especiais menores, então sempre é um ambiente com poucos cenários, 1 ou 2 cenários no máximo, e a gente vê também alguns personagens participando dessa história, que eu não vou dizer como é que termina, para vocês assistirem e darem a sua opinião. Por último, mais recentemente, tivemos o Aliens Resurgence for the Hive, feito pelo Trisrex Studio, que é comandado por, deixa eu ver se eu falo direito, Christian Trisrex Johnson, que também é uma história feita por fãs, que ele trabalha com muitos efeitos especiais e convidou seus amigos cosplayers para poder fazer esse filme. Esses 3 curtas estão disponíveis no YouTube e você pode assistir lá, e também no nosso canal do Oitavo Passageiro no YouTube. A gente tem uma playlist com todas essas produções feitas por fãs, e é claro, você vai encontrar esses 3 curtas por lá. Chegamos agora no bloco dos lançamentos de produtos, e olha, temos muita coisa aqui para falar, e vou dizer até que foi difícil fazer uma lista, porque é muita coisa e nós tivemos que selecionar os mais relevantes. Então a gente vai fazer essa listagem aqui separada por tipos de produtos e vamos conversando. Começamos com os livros, esses livros que infelizmente eu ainda não li, mas eu vou citá-los e vou deixar também as indicações na descrição caso vocês queiram procurar. Começamos com Alien Seven Circle, Sétimo Círculo. Tivemos também o Alien Cult, que vai lidar aí com cultos relacionados aos xenomorfos. Pire aí. Tivemos também o Alien Perfect Organisms, também, que é uma história bem diferente, porque vai se tratar aí de um resgate de uma pessoa que faz quadros com os xenomorfos. É bem diferente. Por último, eu vou destacar uma biografia que me parece ser bem interessante, que é a reedição de Not Too Bad for a Human, do Lance Henriksen. Nada mais, nada menos que o Bishop de Aliens o Resgate. Como eu falei, uma reedição. Eles estão adicionando algumas informações nessa biografia que já havia sido lançada, do grande ator Lance Henriksen. Essa daí, com certeza, eu vou procurar um jeito de ler, porque infelizmente elas estão todas em inglês e é difícil de encontrar por aqui no Brasil, então a gente tem que trazer de fora. Para os games, olha só, temos o Alien Rogue Incursion The Evolved Edition, a edição evoluída, que foi lançada esse ano para os consoles normais. Agora o Alien Rogue Incursion não vai depender mais só dos óculos virtuais, dos óculos de realidade virtual. Então essa versão evoluída, que serve para
para as versões mais atuais do PlayStation, Xbox e também do Steam, PC. Então já está à venda aí desde setembro e você já pode jogar. Eu ainda não joguei, estou devendo, até gostaria muito de falar sobre esse jogo aqui no nosso podcast. Esse jogo ele foi inclusive indicado ao Oscar dos Games, que é o The Game Awards, né? E infelizmente não ganhou. É uma premiação que é muito concorrida, mas ele foi indicado, claro, para jogo de realidade virtual, não como um jogo do ano. Já para o jogo do ano de 2025 do PS Blog, nessa categoria, foi vencedor o Alien Rogue Inquisition. Então temos aí o primeiro prêmio, digamos assim, relevante, que ele foi escolhido entre os fãs, entre os usuários aí do PlayStation Network. Estamos aí com Aliens Fireteam Elite 2 em produção. Apesar de eles não terem falado nada oficialmente, sabe-se que o jogo está em fase de pré-produção. Então aguardamos aí em 2026 novas notícias sobre o que deve ser o próximo jogo da franquia Alien. Tivemos algumas atualizações de skins, né, como Fortnite, o xenomorfo de Alien Earth e recentemente o jogo de RPG Raid Shadow Legends, que incluiu aí os personagens de Alien Earth e Predador Terras Selvagens, que entrou então o xenomorfo de Alien Earth e o Yautja de Terras Selvagens para jogar esse RPG. Então, para quem curte esse tipo de jogo aí, temos essa novidade também. Vamos agora às mídias. Mídias, trilhas sonoras, filmes. Começamos com a trilha sonora de Alien Romulus, o nosso Alien Romulus em CD que saiu no início do ano e depois teve uma edição especial em LP, que é uma seleção de músicas de um EP especial do Benjamin Wallfisch, que é o responsável, o compositor da trilha sonora de Alien Romulus. Tivemos também as trilhas sonoras de Alien Earth, evidentemente em streaming, que eles não iam deixar de fazer, sendo que são duas trilhas sonoras. Uma trilha sonora geral da série, que se não me engano são 27 faixas, e depois saiu uma outra especial só do episódio 5, no espaço Ninguém, que é aquele que se passa na espaçonave Maginot, ganhou uma trilha sonora só para aquele episódio. Merece, vai. Essa eu queria, viu? Tivemos também a trilha sonora de Alien Earth, uma edição especial em vinil duplo, vinil azul, lindíssimo, com uma luva. Nossa, essa daí foi incrível, realmente. Tivemos agora, bem recentemente, agora em dezembro, o lançamento do Alien. Eu vou falar Alien, gente. Pô, Alien Romulus, o Steelbook 4K Ultra HD com Blu-ray, que vem ainda com um pôster. Essa é uma edição especial, feita por outra empresa, mas é uma edição licenciada, tá? Que vem com a arte, com a mesma arte que foi usada para fazer o VHS que a gente noticiou aqui do Alien Romulus em 2024. Então vai sair essa versão de Steelbook lindíssima, assinado pela arte desse grande artista aí de posters, que eu sou muito fã dele, o Matt Ferguson. Eu gosto muito do desenho dele. E acabamos de saber também que o Predador Terras Selvagens vai sair também para aluguel, né, em streaming a partir agora de janeiro, mas o Blu-ray já está também marcado para sair em fevereiro. Então estamos esperando, inclusive quando eu estou gravando aqui, eles ainda nem anunciaram a arte ainda desse material, mas com certeza lá no canal, inclusive todos esses produtos já foram noticiados lá no nosso canal do Instagram, então basta ir lá se você perdeu alguma dessas informações para você saber mais detalhes sobre cada um deles. Vamos então agora para os colecionáveis. Esse também que é um assunto que me interessa bastante, porque sou colecionador de diversas franquias, mas claro, muito de Alien, e pretendo ter mais coisas de Predador também, que eu só tenho livros e HQs. Vamos lá, a NECA,
que é essa fabricante americana de figuras de ação com articulação, né? Tivemos aí o xenomorfo de Alien Romulus, tivemos aqui inclusive o xenomorfo, a versão suspensa, né? Aquele que é o sobrevivente da Nostromo, o XX-121, que ele fica suspenso durante o filme. Vocês lembram dessa cena? Então ele também foi comercializado. E eu também vou destacar o Predador Badlands, né? O Predador Terras Selvagens, o deck com a sua armadura de treinamento, que também ficou muito legal. E essa está em pré-venda ainda, porque é novidade. A Hot Toys, essa fabricante incrível de Hong Kong, né? Tem figuras maravilhosas, cada vez mais com detalhes impressionantes. A Rain Carradine de Alien Romulus que eles lançaram em escala 1:6, que é a principal escala deles, né? É muito legal, os detalhes incríveis, as fotos são insanas, eu queria muito ter uma dessa. Eles lançaram também o Miles Morales, né? Spider-Man, no traje de especial da história do quadrinho do Aliens vs Vingadores, muito legal também. Eu achei bem ousado esse lançamento, também na escala 1:6 da Hot Toys. Já para Predador Terras Selvagens, tivemos também o deck, né, na escala 1:6 foi anunciado, e também uma outra figura do deck com a tia nas costas, né, naquelas cenas que a gente falou tanto no nosso episódio de Predador Terras Selvagens. Então esses são os anúncios, os principais anúncios da Hot Toys, que é uma das grandes líderes em qualidade de estátuas colecionáveis. Uma outra grande, né, produtora, que é a Prime One Studio, que é japonesa, que eu vou destacar essa linda figura do Alien Romulus da Museum Masterline XL, o Alien, né, que eles chamam de Escorted Alien, que é uma figura caríssima, né, é mais de $1.000. Então pra gente aqui, imagine se a gente for converter mais as taxas e mais o lucro da loja, quanto é que vai custar? Tá quase para R$10.000 aí esta figura. Se você quiser ver as imagens dela, vai lá na nossa página Oitavo Passageiro BR no Instagram para conferir. Tivemos também a Iron Studios, a nossa fabricante brazuca, muito bem, entrando aí também de cabeça nas franquias Alien e Predador. Apenas para registro, lá ele. Tivemos no primeiro semestre o anúncio da estátua do Alien Big Shep, que é o xenomorfo da Nostromo, né, do Alien, o Oitavo Passageiro, naquela escala 1:10, que é a escala mais popular do Iron Studios, que eu inclusive tenho algumas figuras de outras franquias nessa escala. Eu sou muito fã. Quando eu morava em São Paulo eu podia comprar, eu comprei algumas dessas figuras e eu estou doido por essa, que inclusive já acabou a pré-venda, né? Está em fase aí de produção e aguardamos aí em 2026 pelo menos notícias de quando serão entregues essas peças e vai abrir para o público geral. Para Predador temos a estátua do Jungle Hunter, o caçador da selva, né, que é o do Predador, do primeiro Predador de 87, também nessa escala 1:10. E temos também a figura do Terras Selvagens, do deck e tia, que também já acabou a pré-venda e elas todas estão em produção. Vamos agora para os famosos Funko Pop. Funko é Funko. Eu chamo de Funko, eu vou chamar de Funko Pop. Tivemos muitos lançamentos e alguns até inusitados aí das duas franquias. Vamos começar com o Super Alien 3, o The Runner, o Corredor, o Dragão, né, como você queira chamar, que é nada mais nada menos do que o xenomorfo do Alien 3, naquele tamanho maior do que as figuras normais do Funko. Ficou muito legal isso daí. Tem um que é o Pop Moment, né, que são aquela linha da Funko que eterniza algumas cenas. E também de Alien 3 é o xenomorfo com a Ripley, né? Então a Ripley em The Runner, que essa figura também bem bacana, que ficou muito legal. Tivemos para o Predador Terras Selvagens a tia e o deck com o Bud. Aproveitando aí o sucesso e a estreia do Terras Selvagens,
do nada apareceu aí as figuras do Funko do filme Aliens vs Predador 2 ou Aliens vs Predator Requiem. Do nada apareceu o Bull Predator, o Wolf Predator e o Predalien, né, também num tamanho maior. Achei muito inusitado esse lançamento. De Alien Earth ficaram até bonitinhos, cara. A Wendy tá muito bonitinha. Tem o Xenomorfo também no tamanho super. E tem a ovelha com o olho, cara. Tadinha da ovelha. Eu sofri tanto com ela na série, mas ela ficou bonitinha na figura, hein? Mais recentemente tivemos um anúncio de figuras do Alien do 8º Passageiro, porque não morre nunca, é sempre bom ter lançamentos do 8º Passageiro. Então tivemos o Kane com o facehugger na cara, que você pode tirar ou botar. Achei isso muito legal. E tem o Kane, né, com o Chestburster, que aí é uma edição especial, que eles chamam daquela Limited Edition Chase, que é tipo uma caça, que é uma figura que é mais difícil de encontrar, você não encontra em qualquer lugar, né? Então tem algumas lojas que você pode encontrá-lo e ela tem uma quantidade menor, e achei muito legal também. E tem uma Ripley, que é imitando a capa VHS de Alien 8º Passageiro. Olha que legal. Não conhecia, nem lembrava dessa série mais. Então tá aí no registro VHS Covers, a Ripley. Por último, eu queria destacar uma outra que eu achei bem legal. Também é um lançamento relacionado a Alien 8º Passageiro, que é a Premium Light Up Chestbuster, que é nada mais nada menos que um Chestbuster preso em um container e que acende, cara. Que legal isso, queria muito esse. E para terminar os nossos destaques aí de lançamentos do Colecionáveis, não é o que eu mais queria ter, mas eu acho que foi o mais surpreendente, que é o lançamento da Mattel, que é o Monster High Skullactor Alien. Nossa, que legal, cara. É um Alien de Monster High, cara. E ficou muito legal, eu super teria esse na minha coleção. Meu nome é Vitor, eu sou colecionador de Alien Predador, sou cosplayer também, já fiz cosplay de 2 Predadores diferentes. E pra mim 2025 foi um ano muito legal para as franquias, principalmente pro Predador, que teve 2 filmes, teve Predador Assassino de Assassinos e o Terras Selvagens. E eu fico muito feliz de ver a franquia sendo revitalizada, sendo introduzida para a geração mais nova. E o que mais me surpreendeu esse ano foi o lançamento do Funko Pop do Alien vs Predador Requiem. E tô bem curioso para ver o que é que vai ter mais nesse próximo ano e louco para consumir mais sobre Alien vs Predador. Chegamos à nossa última parte dos produtos e deixamos os quadrinhos por último, porque também temos muitos anúncios interessantes. A Marvel Comics, por exemplo, a gente terminou no início do ano o arco do Alien Paradiso, né, do Alien Paradiso, do Aliens vs Avengers, também terminamos em junho, e começamos um novo arco do Alien vs Capitão América. Tivemos também o lançamento do Predator Badlands, na verdade, porque não teve tradução ainda, que é a prévia, né, que é a prequela do filme Predador Terras Selvagens em quadrinhos, assim como aconteceu com Alien Romulus. Inclusive eu fiquei devendo de trazer os detalhes desse quadrinho aqui e vou fazer também agora no início do ano, para vocês saberem tudo o que acontece antes do filme Predador Badlands. Tivemos também a estreia do Predador vs Spider-Man em 4 volumes. Tem esse Predator Kills the Marvel Universe. O Predador mata o universo Marvel, cara. Que título surreal. Cara, eu tô muito curioso sobre essa edição. Serão 5 volumes. Temos também, em 2025, o lançamento do Predator Black, White and Blood. Esse Black, White and Blood já é uma série da Marvel Comics que diversos universos usam. Ele tem todo um desenho diferente, uma coloração diferente, todo
meio em preto e branco e vermelho. É uma estética muito interessante. Eu ainda não li nenhuma dessas histórias do Black, White and Blood, mas pretendo fazer isso em breve. Também para Predador foi anunciado para 2026, né? Mas já foi anunciado agora também um novo arco, que é o Predator Bloodshed. Na tradução seria Predador Derramamento de Sangue. Para as edições nacionais, e que bom mais uma vez comemorar que a gente está voltando na verdade a ter quadrinhos aqui editados em português do Brasil pela Panini. Então a gente já tinha falado da Linhagem de Sangue do Alien ano passado, e a segunda edição do Alien saiu, Alien Renascimento, saiu já esse ano em maio. Vamos ficar aguardando aí a próxima história do Alien que virá. Para Predador também tivemos lançamentos. Tivemos Predador Volume 1, O Dia da Caçada, Predador Volume 2, Reserva de Caça, e Predador Volume 3, A Última Caçada. Também tivemos o lançamento de Predador vs Homem-Aranha, um arco completo de 4 histórias em uma edição só. Mas eu acho que o lançamento mais inusitado dos quadrinhos é esse aqui: Alien, Predador e Planeta dos Macacos. Eu não tô brincando não, cara, é isso mesmo. Essas 3 franquias aí da 20th Century Fox juntas em uma nova história. E a primeira edição está marcada aí para abril de 2026, vai ser parte da Marvel Comics Giveaway Day, que é o dia do quadrinho grátis que a gente tem aqui no Brasil. E essa vai ser uma das histórias que a Marvel Comics vai disponibilizar para as lojas distribuírem gratuitamente para as pessoas. Olá pessoal, tudo bom? Sou Cláudio Alves, roteirista de quadrinhos, criador da série Reino Vazio, e vim aqui destacar o que mais me chamou a atenção nesse ano de 2025 do universo Aliens e Predadores. Bom, eu vou na minha área, que é quadrinhos, e vou destacar o lançamento da Panini aqui no Brasil de Alien Volume 2 Renascimento, que é a continuação do primeiro encadenado, Aliens Linhagem de Sangue, que é a primeira série que a Marvel produziu desde que adquiriu a Fox. Ela é bem legal, traz um lore novo aí pro universo, bem bacana mesmo. Ano que vem tá prometido o terceiro e último encadenado. A equipe criativa, Philip Kennedy Johnson e Salvador La Roca, são 2 quadrinistas já famosos, já com bastante experiência no mercado, e deram uma visão bem bacana. Recomendo demais essas edições do Aliens da Marvel Comics. Abraço! Agora estamos nos aproximando do final do nosso episódio e guardamos algumas novidades aqui para a parte final, que são bem interessantes e relevantes aí para as nossas franquias. Isabela Merced ficou em primeiro lugar na lista das estrelas mais populares do IMDb, que é aquele site de cinema americano que é super bem conceituado. A Isabela Merced, que foi então a Kai, de Alien Romulus, e foi também a Dina, de The Last of Us, parte 2. Parabéns aí para ela. Temos também a Sidney Chandler, que ficou com o 7º lugar nessa mesma categoria do IMDb. E vale lembrar que são homens e mulheres concorrendo, tá? E a Sidney Chandler também entrou em outra lista, alcançando o 4º lugar na categoria de revelação. Ela que não estreou em Alien Earth, mas ainda está aí nos seus primeiros trabalhos, seus primeiros projetos, e aí já está sendo reconhecida. Parabéns então aí para as estrelas de Alien. Continuamos nossas notícias com a novela Ridley Scott e mais um filme de Alien. Porque ele disse que queria fazer, ele primeiro falou que queria terminar aquela trilogia, né, do Prometheus, Covenant, e faria mais um outro filme. Depois ele disse que não queria mais. E, mais uma vez, agora, recentemente, ele falou que está aberto a fazer um novo filme. Claro, se ele tiver uma boa ideia, ele vai fazer. Então, ele já está refazendo aí, fez continuação de O Gladiador, né? Daqui a pouco vai querer mexer no Blade Runner também. Então, vamos ver o que vai aguardar essa novela de Ridley Scott
e um novo filme da franquia Alien. Por último, eu vou deixar essa que foi para mim a notícia mais inesperada de 2025, que é a nossa Ripley Sigourney Weaver falando aí dessa possível volta ao cinema fazendo o papel de Ripley. Durante a New York Comic Con, em entrevista, Sigourney Weaver disse que já está em conversa com a Disney, inclusive, sobre um projeto de um novo filme, que ela se apaixonou pelo roteiro feito pelo seu amigo Walter Hill. Ela leu mais ou menos um pré-roteiro de 50 páginas que trazia essa história com a Ripley, que não era uma Ripley de ação, mas era um filme muito interessante e que ela estaria muito entusiasmada em trazer isso para o cinema. Olha só a importância dessa notícia, gente. A Ripley de volta e já está sendo conversado. Só vamos torcer então para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o Alien 5 do Neil Blomkamp, né, que teve roteiro lido, teve foto feita, teve artes de conceito também produzidas e acabou morrendo e deu lugar para a continuação de Prometheus de Ridley Scott. Inclusive, esse é um assunto que eu já falei lá bastante na nossa página, mas faz muito tempo que a gente não toca no assunto e eu acho que vale até a pena a gente discutir aqui em um episódio esse Alien 5 que nunca foi pro ar do Neil Blomkamp. Vamos torcer então que essa notícia da Sigourney Weaver em um possível filme do Alien seja verdadeira, porque será um grande presente aí para nós fãs da franquia. E essa foi a nossa retrospectiva 2025 dos principais lançamentos das franquias Alien e Predador. Vocês viram que tem bastante coisa. E em 2026 nós vamos ficar ligados aí para desenrolar para as informações que começaram a ser divulgadas este ano para os lançamentos de produtos e também de produções de Alien e Predador. Seth, obrigado pela sua ajuda aqui. Eu acabei falando demais, né? A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Valeu, Seth. Brigadão. A gente está terminando esse último episódio de 2025, terminando a nossa segunda temporada do podcast Oitavo Passageiro. E em 2026, para a terceira temporada, já temos algumas ideias, algumas pautas prontas, inclusive com novos convidados. Vamos falar mais sobre os lançamentos, vamos falar sobre quadrinhos, vamos falar sobre algumas produções antigas também, né, que são relevantes até hoje, dos filmes de Alien e Predador. E por isso eu peço que vocês continuem aí dando o apoio para a gente, comentando, participando, ouvindo, divulgando, para que mais pessoas possam também participar e a gente trocar ideia aí sobre essas franquias que a gente gosta tanto. Muitas dessas notícias que foram trazidas aqui, como eu já falei anteriormente, são divulgadas primeiro nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Threads, lá no Blue Sky. Temos alguns vídeos também no YouTube de Shorts e nossas playlists também muito organizadas para você poder assistir curtas e outros vídeos relacionados à franquia. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien, acesse nossas redes sociais com o @oitavopassageiroBR. Queria agradecer a todos os passageiros e passageiras que tiveram nessa segunda temporada com a gente também. Um obrigado às pessoas que ajudaram, às pessoas que participaram. Vebs Júnior, meu amigo, que participou de todos os episódios da Destrinchando a série Alien Earth. E mandaram os áudios aqui para participar do episódio de hoje. A Aline do Ala Secreta, o Cláudio Alves, autor de quadrinhos, e o Vitor, que também é colecionador, cosplayer. Obrigado a todos vocês e
É isso aí, gente. Então, todos vocês que sempre comentam, que curtem, que vão lá discordar, ou que vão lá concordar, nosso muito obrigado. E que 2026 seja um ano repleto de novidades para Alien e Predador. Mal posso esperar pela próxima temporada. Desejo a todos um feliz 2026. Então terminamos por aqui. E liberte o Alien que existe dentro de você.